muito bom, porque é muito gostoso ser jovem, não é? Quem disse que a gente não lembra? Então vamos fechando os olhos, nos concentrando, aproveitando este momento pleno de alegria, para nos conectarmos com o Pai Maior. E vamos nos recordando que Jesus, quando veio à Terra, fez questão de passar por todas as fases da vida. Jesus também foi jovem. Todos que aqui estamos, um dia também fomos jovens. E assim, nós reconhecemos com profunda gratidão à espiritualidade maior a oportunidade de sermos jovens de espírito, de podermos usar esta energia, de podermos aproveitar este momento, porque afinal de contas, ser jovem é ser capaz de se divertir, é ser capaz de se abrir para o novo, é ser capaz de amar sem restrição, é ser capaz de se conectar com o sagrado, sem peias, sem amarras. Ser jovem, às vezes, é um desafio, mas sabemos da presença dos amigos espirituais que nos auxiliam. E nos momentos difíceis, vamos nos recordar que se ser jovem também apresenta seus desafios, também apresenta a conexão com os nossos amigos, com as pessoas que convivem conosco, e nos proporciona a experiência de aprender e crescer. Senhor, desejamos que as energias, que os aprendizados, que a experiência da juventude faça parte do nosso coração e que possamos, Senhor, dentro de nós, ser jovens para sempre, colocando a alegria, a energia e o amor em tudo aquilo que fazemos. Ampara, Senhor, este nosso encontro, para que ele ocorra nesse clima de alegria, de amor, de aprendizado, porque afinal de contas, somos espíritos eternos e desejamos que possamos sempre carregar dentro de nós o jovem que sempre existiu e sempre existirá. Que assim seja, graças a Deus. Bom, gente, mais uma vez, eu quero dar as boas-vindas para todo mundo que está aqui, para todo mundo que topou essa empreitada, e tenho que dizer para vocês que esse encontro foi organizado por quem mesmo, Irá? Pela jovem. Esse encontro foi organizado pelos principais interessados, ok? Pelos jovens. E a gente do Zio da Grama tem muito prazer em acolher sempre jovens de todos os lugares, de todas as casas. Lá na frente, não sei se vocês repararam, tem uma plaquinha dizendo: venha de onde vier. E isso é o que a gente deseja realmente. Venha de onde vier, seja sempre bem-vindo a esta casa, em hoje especial. Muito obrigada pela presença de vocês. Muito obrigada, Marlene. Bom, agora que a gente já fez a prece, podemos dar continuidade no encontro de hoje, porque hoje nós vamos falar de um tema muito importante. Mas qual o tema, Bia? Hoje nós vamos falar sobre fugas e vícios. Ah, bom, mas o que são fugas e vícios? Pra mim parece ser a mesma coisa, não é? A gente nunca parou pra pensar, mas fuga é um vício ou vício é uma fuga? Bom, gente, vamos fazer assim? Nós temos dois amigos aqui na casa que gostariam muito de dar o depoimento para vocês. Um é do AA, que são os Alcoólicos Anônimos, e a gente tem do NA também, dos Narcóticos Anônimos. Pode começar por você, Andressa. Pode vir aqui. Tá. Fazer coisa de adulto. Porque a mãe fala assim: não, mas você já não é mais criança. Você tem que se comportar como um adolescente. Daí, nesses momentos eu falava: agora eu sou adolescente. Não sou mais criança.
Então eu posso fazer coisa de adolescente. Só que eu fui brincar com uma coisa muito séria, que é o vício, né? Eu fui brincar, eu fui achar que eu podia, e quando eu experimentei, desenvolveu em mim uma doença chamada alcoolismo. Eu não sabia que eu tinha essa doença. Você não nasce, o médico fala pra você, você é alcoólatra, né? Não, né? Como é que eu, Andressa, descobri isso? Eu descobri usando. Quando eu usei a primeira vez, eu gostei muito. Muito. Né? E muito, mais do que doce de chocolate, né? Ixi. Mas eu não entendia. Né? E aí eu fui deixando de ser criança e comecei uma trajetória ruim. Se vocês perguntarem para mim assim, Andressa, com 14 anos, o que você fazia? Não lembro. Não sei. Porque eu fui fazendo um monte de escolhas erradas sucessivas, né? Com pessoas erradas. Aí minha mãe falava assim, mas a Andressa é ótima, mas os amigos dela não eram os meus amigos, era eu que levava os meus amigos. Né? Nunca é os amigos. Né? A minha avó dizia assim, um ditado, ela falava assim, diga quem tu andas, eu direi quem tu és. Minha avó falava isso. E eu falava, você é mó careta, nada a ver. E era verdade. Se você andava lá com o pessoal que usava droga, você usava droga. Se você andava com o pessoal lá que gastava dinheiro lá, né? A turma que você anda é mais ou menos como você é. Só que na adolescência a gente é perdido. Aí uma hora eu queria ser professora, outra hora eu queria ser engenheira, outra hora eu queria ser nada. Eu morar na praia e vender miçanga. Né? Então, a cada momento ali eu queria ser alguma coisa. E aí eu via a banda aqui, né? Assistia uma banda de rock e tal. Na minha época, era a banda do Charlie Brown Jr., que era, nossa, todo mundo amava, né? Inclusive eu. Ia atrás, colocava camiseta, não sei o quê, né? E aí a primeira vez que eu fui num show deles, não foi tudo aquilo que eu imaginei. Porque o vocalista não conseguiu nem cantar. Então, não era aquilo que eu imaginava, que eu via na televisão. É igual estádio de futebol, não sei se alguém aqui já foi. Quando você vê o jogo de futebol na televisão é uma coisa, quando você tá lá no estádio é outra. Parece a quadra da escola. No estádio de futebol é outra coisa. Né? E eu ficava falando assim com meu pai, mas não tem replay. Como é que eu vou saber quem que jogou, né? Não tem replay. Então, eu fui indo na minha trajetória, fazendo essas escolhas erradas sucessivas que eu falei pra vocês. E a primeira coisa que eu abandonei foi família e escola. Não queria saber de estudar. Aí, todo mundo perguntava assim pra mim, Andressa, como é que você era na escola? Era uma aluna mediana. Tava sempre na média, ou pra baixo. Mediana, né? Aí, na minha época, tinha recuperação, uma paralela, recuperação, isso aqui. Eu sempre tava na recuperação. Porque a Andressa é boa. Não, Andressa não gostava de estudar mesmo. Pra mim era perda de tempo estudar. Era perda de tempo. E aí eu fui indo, né? Quando eu cheguei com 15, 16 anos, comecei a conhecer outros tipos de substâncias, não só o álcool, outros, né? Comecei a misturar tudo e a minha vida parou. Simplesmente ela parou. Né? Meus amigos foram para a faculdade, meus amigos entraram nas melhores universidades federais, né? Todos os meus amigos, né? E eu não. Por que eu não? Porque eu nem sabia que tinha que fazer vestibular para a faculdade. Totalmente aérea. Né? Então eu não sabia ali o que funcionava, o que eu tinha que fazer e tal. Até que a minha mãe era diretora de escola, aí minha mãe me enfiou numa faculdade particular, né? Ela falou, já estudando, já tá dando esse trabalho, imagina sem estudo, tá? E aí piorou tudo. Porque a faculdade é diferente do ensino. No ensino você tem lá o coordenador, você tem o professor, eles falam com você, né? Na faculdade não. Na faculdade você vai se você quer, você faz o que você quer. Eu falei, nossa, agora me encontrei na faculdade, né? E aí minhas escolhas pioraram. Que era ruim ficou pior. Né? Mas eu não enxergava isso. Até que a minha família, né? Eu tava ali fora e uma menina fez o meu crachá. Eu perdi ela aqui no meio. Ela fez o meu crachá e ela perguntou assim pra mim. Mas porque eu contei pra ela que eu
me ingressei em Alcoólicos Anônimos, que é uma irmandade anônima, né, de 12 passos, que é uma irmandade anônima com 19 anos. Hoje eu tenho 38. Então, em março desse ano, eu completei 19 anos limpa. Então, eu entrei em A com 19. Então, pra vocês terem ideia, lá com 19 eu já estava bem fora, né? Foi quando a minha mãe me colocou lá na faculdade e tal. E aí eu comecei... Aí ela falou assim, mas até 18 anos não pode beber, né? Então, ela falou pra mim, mas até 18 anos não pode beber? Eu falei, mas na minha época eu podia. Não tinha lei, né? Falava que não podia, mas a lei mesmo não tinha na minha época, né? E também se tivesse, era o que eu ia querer, ser fora da lei, né? Então, assim, na minha família, existe uma corrente de predisposição ao álcool, né? Meus avós, meus tios, né? Todo mundo. E eu vim com essa predisposição. O que eu estou falando para vocês não sou eu, né? A doença do alcoolismo, ela é dita pela Organização Mundial da Saúde, que é uma doença. Ela é progressiva, incurável e fatal. Ou seja, não tem cura, ela progride e ela é fatal por quê? Porque eu posso morrer, né? Ou matar alguém, que é pior, né? Tem essas duas coisas. Né? Quantos acidentes de carro vocês veem aí de pessoal alcoolizado que destruiu uma família aí só porque saiu na noite, né? Então, lá com meus 19 anos eu comecei a perceber que todo mundo foi e eu fiquei. Que todo mundo estava vivendo e eu estava ali, parada ali, né? E aí eu fui pedir ajuda, né? Para quem que eu pedi ajuda? Para minha mãe, né? A minha mãe, existem grupos de famílias que chamam Alanon, Naranon, Amor Exigente, são grupos para familiares. A minha mãe começou a frequentar esses grupos e depois de 3 anos eu consegui ir numa sala, né, de Alcoólicos Anônimos. Como é que funciona essa sala? É uma sala onde eu cheguei lá, né, só tinha gente velha mesmo, né? Mulher então nenhuma, só homem e velho, né? Eu entrei e já pensei assim, falei, não, quando eu tiver 40, 50 eu volto, porque esse pessoal aqui é muito velho, nada a ver. Eu tá aqui, nada a ver. E aí, quando eles começaram a contar pra mim o que era o alcoolismo, eu falei, nossa, tudo a ver. Eu fiz tudo isso aí, ó, em pouco tempo, porque eles estão lá com 40, 50 e eu com 19. Porque hoje as coisas estão muito mais rápidas, né, do que antigamente, né? Antigamente minha mãe, sei lá, tomava cerveja, não sei o que, hoje já tem outros tipos de bebidas, já tem outros tipos de droga, já tem outros tipos de coisa, o mundo já evoluiu também nessa parte. Né? Então eu tava lá com 19, eles com 40 e eu falei, agora eu preciso de ajuda. E fui pedir ajuda. E aí começou a minha caminhada lá. Né? Comecei a estudar, aí voltei a gostar de estudar, aí me tornei professora, né? Fiz faculdade de pedagogia, continuei estudando, fiz pós-graduação, continuei estudando, fiz pós em psicanálise também, né? E agora eu comecei meu doutorado, né? Então, eu nunca mais parei de estudar, nunca mais, porque foi a forma e a maneira que eu achei de sair daquele mundo que eu tinha me colocado, né? Porque vocês são jovens, né? E a gente, quando é jovem, a gente não tem noção do que vai acontecer. A gente simplesmente faz. A consequência, assim, a gente não tem muita noção. Né? Porque a gente nunca pensando, será que? Será qual? Não. Faz. Né? Então, depois, você tem a consequência do que você fez, das escolhas que você fez. Né? Às vezes são escolhas pequenas que você faz no seu dia a dia, assim. Né? Mas é o que eu falei pra vocês. A doença do alcoolismo é uma loteria. Você não sabe se você tem ela ou não. Você só vai saber se você tem a partir do momento que você desenvolver ela dentro de você. E aí, para parar. Ela é progressiva. Como é que separa uma coisa que é progressiva? Não tem como. Né? Começar agradecendo pela oportunidade de estar aqui com vocês e parabenizando aí os jovens pela iniciativa. Um tema bem importante, né? E polêmico também. Começamos aqui com um astral bem legal. E agora chega aqui eu para falar um pouco da minha história. Né? Obrigado, Andressa, pela experiência. Né? Já falou muito
As histórias são até um pouco semelhantes, mudam um pouco personagens, endereços, mas não foge muito. E fui convidado hoje por fazer parte de Narcóticos Anônimos. Aqui nesse espaço nós temos um grupo que funciona todo domingo, às 10 horas da manhã. E como que eu conheci Narcóticos Anônimos? Tem uns 11 anos mais ou menos, que um amigo meu ele tinha certeza que precisava parar com drogas. Mas eu, naquele momento, eu não achava que eu precisava parar com drogas. Né? Se a gente falar de dependência química, todo mundo é jovem aqui, mas todo mundo já sabe o que é um dependente químico. Né? A imagem que eu tinha de um dependente químico, ou de um drogado, como a sociedade fala, era aquele cara mal vestido, que roubava, que fazia algumas coisas. E eu não me identificava com aquilo. Por quê? Eu cheguei na Narcóticos Anônimos, eu já tinha uma profissão, eu tinha algumas coisas que me faziam acreditar que eu não era aquele perfil. E, diferente disso também, jamais eu imaginaria passar a minha vida sem consumir álcool, sem fumar maconha, sem fazer algumas coisas desse tipo. Mas aí uma coisa aconteceu em Narcóticos Anônimos quando eu cheguei, né? Mas antes de falar em Narcóticos Anônimos, acho que eu vou falar um pouco mais de como foi minha vida antes, né? Assim, a Andressa até comentou, não existe como a gente saber pela ciência hoje quem tem disposição à dependência química. Seria uma boa, né? Se tivesse ali no teste do pezinho, esse aqui é 0%, esse aqui é 100% de certeza. Ferrou, né? Seria fácil, mas infelizmente ainda não existe. Mas, pelo contrário, eu vejo muito incentivo. Bom, vou colocar alguns exemplos aqui a mídia, por exemplo. Né? A gente cresce vendo na mídia aqueles comerciais de pessoas bonitas e felizes consumindo álcool. A gente vê as novelas, os filmes, as pessoas lá bebendo álcool, sendo felizes, fumando cigarro, pessoas de sucesso com aquele copo de uísque na mão. Inconscientemente, o meu subconsciente guarda essa informação de que aquilo é algo positivo, é algo legal. E acho que assim, até mais perto, né, dentro da minha casa, tinha ali na estante uma parte da estante ali com várias bebidas alcoólicas. Então a minha mãe ela tinha o costume de beber, e sempre que chegava alguma visita em casa, as pessoas também iam lá beber. Então a gente cresce vendo, eu pelo menos cresci vendo a bebida como algo positivo, que deixava as pessoas mais felizes, mais interativas. E acho que assim, o meu primeiro contato com álcool, de fato, foi com 7 anos de idade, 7 para 8 anos de idade, na casa de parentes, tinha uma sala à parte, onde tinham várias garrafas de bebidas. E aí 2 crianças, eu e meu primo, acho que nós tínhamos lá essa faixa de 7, 8 anos de idade, vimos várias bebidas e a curiosidade da criança de chegar lá e ver o que era aquilo. Eram bebidas doces, gostosas, e a consequência foi que eu saí dali carregado pelos adultos, com 7, 8 anos de idade. Sabe, é uma doença muito difícil, mas é possível recuperação. E para finalizar, né, assim, hoje eu sou muito grato a Deus por tudo que eu passei. Hoje eu, sabe, assim, eu nunca esqueço, eu estava na praia com um amigo, e aí passando o vendedor de cerveja, eu fui comprar cerveja para mim e para o meu amigo, e a mãe dele estava com a gente, e eu perguntei, a senhora quer uma cerveja também? E aí ela me falou, não, eu não preciso de nada de fora para ser feliz. Deus me deu todas as ferramentas que eu tenho, necessárias para ser feliz. E aquilo nunca saiu da minha cabeça, sabe? Ver ela falar aquilo. E hoje eu posso falar para vocês que é muito, assim, por tudo isso que eu passei, entender que realmente hoje eu não preciso de nada de fora para ser feliz. Deus me deu tudo. Às vezes eu estou triste, às vezes eu vou lá no McDonald's e como um monte de porcaria, vou lá na sorveteria e mando aquele monte de porcaria para dentro para tentar melhorar algo que está errado dentro, né? Mas nunca mais uma substância, algo assim que me deixe preso, que me faça fugir da realidade e que, além de estar me destruindo, está destruindo a família, sabe? Sabe muita coisa, né? A gente vai tendo as perguntas, está dentro do tempo, né? Cada 2 minutos. 2? É isso, né? Então, assim, acho que
André só falou muitas coisas assim, da audição. Essa questão do álcool que eu falei, assim, do incentivo, de tudo isso que foi programado em algum momento lá no meu subconsciente, eu acho, assim, eu fico muito triste com a nossa cultura, sabe? Porque a gente vê essas pessoas felizes, vê tudo isso, cresce achando que isso tudo é legal. A mídia não mostra o outro lado, não mostra os acidentes, não mostra o tanto de problema que eu tive, o tanto de acidente que eu tive saindo do colégio, saindo da faculdade. Não mostrou os 6 meses que eu passei com a perna cheia de haste no hospital para me recuperar de acidente depois de beber. Esse tipo de coisa vocês não vão ver na propaganda, mas vocês vão ver a propaganda mostrando muita gente feliz. E é o que a gente tem, né? Assim, eu não vou ficar fazendo terrorismo, falando que não beba. Eu entendi que eu não preciso beber, eu não preciso usar nenhuma substância para conversar com vocês em uma mesa, sabe? Então até hoje eu faço tudo isso. Hoje eu me casei, eu estou casado, a minha esposa, quando ela me conheceu, ela tinha um hábito de beber e eu comentei com ela que se um dia a minha geladeira fosse a dela, nunca teria bebida, né? Hoje eu tenho um filho novo e ele não vai crescer como eu cresci, pegando o leite do lado de uma garrafa de vinho, sabe? Ele vai fazer as escolhas dele em algum momento. E problema nenhum, livre-arbítrio tá para todo mundo. Mas não vai ser eu que vou colocar isso tudo para ele. Eu não vejo ninguém colocando um altarzinho assim na sala com maconha, com crack, mas eu vejo todo mundo, assim, muita gente colocando álcool para um monte de criança. E eu acho que, assim, é um crime oferecer bebida alcoólica para criança. Isso é um crime, embora seja bebidas, drogas supostamente legais, mas é um crime, isso, né? E as pessoas fazem isso sem maldade. Essa é a sociedade que a gente vive. Mas, enfim, vamos deixar um pouquinho mais aí para as perguntas. É um pouco disso que eu gostaria de falar da minha experiência aí para vocês. E obrigado. Agora a gente vai abrir um espacinho para as perguntas, para a gente poder fazer perguntas para eles, tirar dúvidas. E eu gostaria de começar fazendo uma pergunta para a Andressa. Queria saber mais especificamente como que foi esse processo de mudança de mentalidade que você teve que passar de uma vida de alcoolismo para uma vida profissional e tudo mais. Parabéns para você, né, que está concluindo seu doutorado e tudo mais. Então eu gostaria de saber exatamente qual foi a mudança de mentalidade que aconteceu na sua vida e como foi esse processo de recuperação, por assim dizer, até a vida que você vive hoje. Gabriel. Ô, Gabriel. Deixa aqui no canto. Onde eu passo para eles? Não fica com você, se alguém tiver pergunta, leva para pergunta. Beleza, tranquilo. É legal a pergunta que o Gabriel fez, né? É que eu resumi aqui para vocês, aí parece que foi uma fadinha, né? Que eu explico. Mas não. Ele contou algumas coisas aqui da vida dele, né? Geralmente eu, quando estou com adolescentes e crianças, eu poupo algumas palavras, né? Mas a vida, ela... quando eu falei para vocês, com 19 anos, eu percebi que os meus amigos, que era o pessoal que estava convivendo comigo, tinham ido para frente. Eu parei de viver. Eu ia no mesmo barzinho e eu já estava saindo com os irmãos dos meus amigos, ó. Os meus amigos estavam em faculdade e eu estava saindo com a molecada lá de 15, 16. E eu já tinha 19. Então essa percepção que eu tive foi porque na minha família a cultura era bebida e droga. Na minha família, tirando meu pai e minha mãe, meus tios, meus avós, era tudo regado, né? O churrasco não tinha carne, era só bebida, né? Então eu já cresci naquele ambiente e eu achava normal. A partir do momento que os meus amigos começaram a ir embora e a crescer na vida, eu fiquei lá parada, vendo a vida passar, né? E aí chegou um determinado momento que o meu corpo não aguentava mais a substância. Porque eu fiz um monte de mistura, assim como ele falou aqui das misturas. O meu corpo não aguentava mais. Eu ficava 3, 4 dias, né? Sei lá, falava assim, minha mãe, eu vou comprar um bolo, já volto. Nunca mais, igual do cigarro, né?
que fala do pai, né? Vou ali comprar uma massa de cigarro de volta. Nunca mais. Então, assim, na minha época, agora não tem mais propaganda de cigarro também que é proibida. Mas na minha época tinha do Marlboro aí, que alguém falou Marlboro, e era um cara, juro por Deus, e era um cara que ele subia no cavalo, velho, e ele pá, e depois ele ia e escalava a montanha, ele chegava lá em cima e pá, acendia o cigarro e falando assim, né, brincadeira, né? Porque se você fumar um cigarro, você não sobe a montanha nunca, né? Você fica lá embaixo da montanha. Você não sobe ladeira que vai tirar a montanha. Mas a gente não sabe disso. O adolescente não sabe disso. Né? Hoje em dia eu tava comentando também lá com o jovem, não é mais um cigarro não, hoje em dia tem um negócio aí chamado vape, tá detonando. O vape tá detonando, só pra vocês terem ideia desse vape, ó, que também estatisticamente, eu saí um pouco da sua pergunta, já vou voltar. Estatisticamente esse vape, a tragada que você dá no vape, ele é o valor de 10 a 15 vezes o cigarro, maior do que o cigarro. Então isso aí destrói mais rápido. Começou com aquele negocinho do... Eu esqueci o nome daquele negócio que usava a mangueira lá. Isso aí. Começou com essa brincadeirinha aí do narguilé. Agora ele é... Né, menina? Esse dia eu tava... O menino tirou do bolso, assim, na minha frente. Né? E desse jeito, né? Então, assim, eu fui perceber com 19 que a minha vida tava um pouquinho desregulada. Que não era muito igual à vida das outras pessoas. Eu não tive um problema assim, não passei fome, não teve um problema, né? O problema era eu mesma. Eu enxergava o mundo muito legal, gente. Eu achava que as pessoas eram legais, divertidas, que ninguém mentia pra mim. Eu achava tudo muito legal. E quando eu fui percebendo que não era bem isso, porque quando você tá no uso, e centro espírita, igreja sempre fala assim, ó, pensem nisso, que a gente está na margem da sociedade. Pessoas marginalizadas. Então, se você pensa numa margem, você pensa que tem uma rua e a margem. Sabe aquele córregozinho ali da margem? É a Andressa. Entendeu? Você não tem nem lugar na sociedade. E aí eu falei assim, mas não faço nada. Não trabalho, não estudo, não... Estou sobrevivendo aqui. Preciso fazer alguma coisa. E aí, no caso, né, eu odiava estudo. No caso, o estudo, e um professor meu da faculdade, que ele era muito bom, por sinal, em matemática, e outro dia eu era matemática. E ele era muito bom, ele começou a falar pra mim, ó, você tem potencial, vai. Sempre tem um adulto que fala isso pra gente. Ó, você tem um potencial, sua inteligência não é desse jeito, é de outro, né? Mas aí, quando você é adolescente da idade de vocês, acontece alguma coisa na minha vida, ai, meu namorado terminou comigo. Nossa, vou morrer. Meu namorado terminou comigo, não sei o que lá, e aí você vai pedir conselho pra quem? Não é pra sua mãe, não, você vai pedir conselho pro amiguinho do lado, que é pior que você, aí não tem jeito. Então assim, ó, eu pedia conselho pra minha amiguinha, pra minha melhor amiga, e aí a ideia, aí piora a ideia, você tem uma grande, assim, ó, adolescente é uma beleza, você tem uma ideia, e ela já não é boa. Mas aí um amigo do lado fala, caramba, que ideia boa. Aí o outro fala, nossa, vamos colocar em prática. Quando você vê o negócio, né? Você tá lá executando. Então quando eu falei aqui com a... E a gente, não sei o nome de ninguém. Falei na videochamada, o pessoal falou que era um evento que vocês jovens, vocês estão fazendo, né? Isso daí é muito difícil. Isso aí não tem, né? Muito difícil, vocês estão de parabéns. Eu fiquei aqui, chorei nas músicas aqui, tô toda... Velha é uma desgraça, velha chora, velha se emociona, né? É coisa de louco. E o jovem nasce, eu falo, né? Nem tô. A lágrima caiu, eu falo, nem tô chorando, é um cisco. Agora eu já chorei, já voltei, já chorei. Então essa percepção pra mim, ô Gabriel, foi através do estudo. E assim, a partir do momento que eu comecei a acreditar em Deus, sabe por quê? Porque quando eu era pequena, meu pai era espírita, mas a minha mãe é criada na igreja católica. Então era aquele Deus castigador, né? Aquele Deus tipo, eu não tô vendo, mas Deus viu. Você tá de castigo aí, você, né? Entendeu? A minha mãe já era muito assim, ó, você vai fazer coisa que é pecado. Você não pode não sei o que é pecado. Eu queria fazer tudo que minha mãe falava é pecado, já era. E eu já tava lá fazendo. Porque ela falou que era pecado, não podia. Então o não podia pra mim era né? Depois eu vi que dava muito, eu falo, nossa, mas aí já era depois, né? Já é depois que eu já fiz. Né? Então, quando eu comecei a perceber que a pessoa fala assim pra você, ó, aquilo ali é errado, não faz,
não vai ser legal para sua vida. Quando eu comecei a perceber que isso tinha alguma ligação com esse vazio que ele falou, né? O companheiro falou aqui para vocês do vazio. Esse vazio é latente, gente. Dos 10 anos para cima, você tem contato com esse vazio todo dia. Né? Então, a partir do momento que você começa a acreditar que existe uma força maior, né? Que eu não sei em quem vocês acreditam, né? Mas eu acredito em Deus mesmo. Então, que tem uma força maior, que a sua vida pode ser diferente, que só depende de você ter boa vontade de mudar. Aí começa o processo, cara. E esse processo, ele continua na sua vida até quando você quiser. Né? Você continua se modificando, até quando você quiser. Né? Eu falei com uma das instrutoras aqui também, daí ela falou, eu falei pra ela, ó, vocês estão achando que eu sou jovem, eu já tô bem, já tô quase 40. Aí ela falou assim pra mim, não, mas eu tenho espírito jovem, você também. Eu falei, não, espírito jovem eu vou ter até, né? Mas é o espírito jovem, né? Só que eu acho que é isso, Gabriel. Para abrir para outras perguntas. Gente, quem quer fazer pergunta, levanta a mãozinha. A minha pergunta é para você mesmo, Andressa. Eu queria saber se você, quando você entrou no ar, você entrou e nunca mais saiu, ou se teve algum momento que você parou e falou assim, acho que não tem mais nada a ver, e aí depois saiu e voltou? Vários momentos, viu? Meu pensamento só era esse. Tô brincando. Eu sou ficha única, né? Recaiu, né? Não recaiu na substância, tá, gente? Mas esse pensamento aí, ele é contínuo. Esse pensamento... É assim, ó, eu vou tentar contextualizar pra você esse pensamento. Quando você quer muito ir numa festa ou num show, e aí você faz todo aquele esforço pra chegar lá, no show e na festa, tal, né? Você tá lá, lotado. 20 mil pessoas na festa. Aí você dá uma olhadinha pro lado, pro outro, aí você fala, ai caramba, eu queria tanto estar na minha casa, cara, estar na cama, entendeu? É esse o sentimento. Né? Quando eu cheguei no ar, eu não sabia que era pra mim, eu não sabia que lá era pra parar de beber. Até porque eu nem sabia que existia Alcoólicos Anônimos. Eu achei que lá era pra mim aprender a beber normal. Porque eu sabia que eu não bebia igual as outras pessoas, gente. Você sabe no seu grupinho lá, a pessoinha que sai com você que bebe além da conta. Que ela já dá showzinho, né? Já toca no violão, já canta pra todo mundo, né? Você já vê que ela é desreguladinha ali. Eu já era desreguladinha ali, ó. Minha mãe já era chamada na escola, advertência, né? Entendeu? E aí, esse sentimento eu sempre tive. Só que lá, a nossa recuperação ela é um dia de cada vez. É só por hoje. Isso é muito legal. Porque assim, ó, só por hoje eu não vou usar. A meia-noite não é mais hoje. Acabou. Então eu consegui. Aí começa outro dia. E aí eu fui fazendo assim. Só que como eu era muito jovem, o meu corpo pedia o uso da substância, né? E aí o que eu comecei a fazer? A cada 1 hora. Daqui a 1 hora eu não vou nem atender telefone. Não vou, né? E a família me ajudou muito. A minha família, assim, espetacular, não tenho o que falar deles. Me ajudou muito e acreditar em Deus, né? De que esse dia tá ruim, mas tem o outro que vai ser melhor. Então esse pensamento tem que, né? Eu acho que é isso que manter limpo, ele pode até falar comigo. Se manter limpo é muito difícil, né? Se manter em recuperação, você entrar, procurar ajuda, é dificinho, mas você procura. Algum momento da sua vida você procura ajuda. Mas o se manter ali naquela constância é difícil. É mais complicadinho, mas não é impossível não. Né? Aí você tem que, daí você cai na pergunta dele, aí você volta a ficar pensando, eu quero melhorar, sempre querendo melhorar, entendeu? Eu acho que é isso. Mas a recaída emocional, que é essa bagunça das emoções, todo dia, né? Você tem, existe, né? Não vou hoje. Aí que meu pai ia. Foi por isso que meu pai foi comigo. Porque assim, ó, quando eu acordava, eu falava, vou no ar. Na hora do almoço eu falava assim, não quero mais ir no ar. Aí na tarde eu falava assim, meu Deus, eu vou ter que ir no ar. Entendeu? Aí meu pai vinha, eu vou com você, eu vou te levar. Entendeu? E aí tem que ter um incentivinho aí, senão você desiste. Mas é bom, legal. Um dia vai lá pra vocês tomar um café. Eu não sei, mas aqui em São Paulo, ó, existe a Latim, viu, gente? A Latim, eu tenho certeza, falei com uma mulher esses dias. O Alatim é para filhos de dependentes químicos.
chama Alatim. Então a mesma coisa que a gente faz na sala, tanto ele no narcótico quanto eu em Alcoólicos Anônimos, existe uma sala para os filhos aprender a lidar com o dependente químico. É bem legal essa Alatim. É muito legal. É porque ele também acaba, né? Porque daí a gente cresce, né? Não é mais Alatim. Bom, gente, eu tenho 2 avisos para dar. As pessoas que estão no celular, dá um tempinho aí no celular, senão a gente vai ter que, infelizmente, colocar dentro de uma caixinha o celular para vocês prestarem atenção, essas coisas. E agora, as perguntas é só pro Carlos, tá? A Mari tem uma pergunta e depois que a Mari fizer ele responder, o Nick, eu acho que tem, né? Pro Carlos, vai? Não, é pra Andressa, não tá decidindo. Mas você também tem? Qual que é o seu nome? Henrique, é pro Carlos também? Então, as 2 perguntas primeiro é pro Carlos, depois volta na Andressa, ok? Pode fazer, Mari. Então, eu ia perguntar que você falou bastante nessa questão de que você tentou sair, mas depois você tentou voltar de usar de forma moderada, assim, com um tipo de controle. Você sente que, assim, não, falando mais do álcool, assim, né? Você acha que existe uma forma de você usar com equilíbrio ou, assim, cara, não entre nisso porque é um vício que você vai realmente ir se afundar nisso, sabe? Como que é seu nome? Mariana. Mariana, muito boa sua pergunta, né? Essa é até profissional dessa área. Ela talvez até pudesse falar um pouco mais de base científico. Mas assim, eu entendo que algumas pessoas têm a dependência química, ela é uma doença. Né? Não tem como a gente saber quem é dependente químico, nenhum exame, nem nada, mas no decorrer da vida isso vai ser mostrado. E como eu disse, algumas pessoas podem levar um tempo e outras pessoas outra. Né? Vamos supor, uma pessoa começa a usar álcool, outra droga, em pouco tempo a vida dela já fica visível, que ela não deveria estar ali. Enquanto outras vão passar uma vida toda usando substância, trabalhando, fazendo as coisas teoricamente de forma normal, né? E não sendo funcional. E não tem como a gente saber. Agora, eu passei a vida toda achando que eu poderia usar de uma forma controlada, porque como eu falei, inconscientemente me passar essa informação de que aquilo é algo legal, né? Embora eu não vejo nada de legal assim nos acidentes que eu tive, nas brigas que eu tive, nas confusões que eu arrumei, não foram coisas nada legais. Mas em algum lugar aqui do meu inconsciente estava escrito que deveria ser, mas nunca foi nada legal. Então, assim, sim, muitas vezes eu tentei beber de forma controlada, toda noite chegava em casa vomitando, porque eu tentei beber de forma moderada e nunca conseguia, mas porque eu acredito que eu tenho uma doença, não quer dizer que o outro também tenha, né? Algumas pessoas vão ver falando assim que a diferença de uma pessoa que sabe beber para outra que não é que uma pessoa bebe para sentir o gosto daquilo, né? Eu nunca tive assim, muito interesse no gosto, eu sempre tive interesse no efeito, né? Tanto que o álcool para mim nunca foi suficiente, você precisava de álcool e mais algum aditivo para realmente sentir o efeito, né? Eu não sei se eu respondi. É isso aí. Né? É que a gente que tem a adicção, né? A gente bebe pelo efeito e não pelo gosto. É exatamente isso que ele falou. Pelo efeito do que ela vai trazer para a nossa vida ali, né? Naquele momento. E não pelo gostinho lá. Tem gente que come massa e toma vinho, sei lá, todo dia, né? Mas como que você sabe que ele tem a predisposição ou não? Você não sabe. Vai desenvolver, igual ele falou, durante a vida dele vai desenvolver. Se ele tiver predisposição, vai passar 10 aninhos ali e vai estar internadinho. Ou não, né? Pode passar a vida toda bebendo e achando aquilo bom pra se ele. não tiver... Não, mesmo dependente, eu vejo muita gente que vive. Não tem como a gente apontar o dedo e falar esse não é, mas eu vejo muita gente que tem o hábito, por exemplo, de beber álcool todo dia, no almoço e no jantar, como se aquilo fosse algo saudável, porque viu alguma pesquisa, eu não sei, mas eu vejo isso como uma dependência justificada, justamente, mas só que essa pessoa pode passar a vida toda dela assim, sem deixar de trabalhar, sem deixar de fazer as coisas normais, mas não quer dizer que ela não seja dependente, porque aquilo se tornou algo necessário para ela no dia a dia dela também. Carlos,
Depois da sua vida, do álcool, essas coisas, eu queria saber como é que você encontrou o Zilda aqui, o Zilda. Legal. Como que é seu nome, Zilda? Henrique. Oi, Henrique. Legal, cara. Assim, eu comentei com vocês que sempre existiu um vazio dentro, né? E antes de conhecer Narcóticos Anônimos, eu já tinha ali tentado passar ali psiquiatra, ali psicólogo, já buscava respostas para aquele vazio que existia. Né? Com 12 aos 15 anos mais ou menos, eu frequentei uma religião, já tive contato então com religião, mas aquela religião, ela tinha aquele Deus punitivo, que falava que se eu fizer aquilo, eu vou para o inferno, se eu fizer aquilo, não sei o quê. Então, eu achava pesado aquela religião, né? E aí, em algum momento, eu tive contato com um amigo que virou espírita. E aí ele começou a me falar do espiritismo, da ciência com a fé, e eu comecei a ter interesse, né? Então, eu já conhecia o espiritismo bem antes de conhecer o Zilda. Eu frequentava outras casas e o Zilda Gama eu conheci porque eu me mudei aqui para perto recentemente e aí a gente veio abrir esse grupo de narcóticos anônimos aqui dentro e eu também gostei da casa, né? Então, vira e mexe, eu também frequento as reuniões aqui de quarta, além de estar todo domingo aqui no grupo de narcóticos anônimos. Então, agora a gente tem uma pergunta para Andressa. Isso, né? Você não falei, porque a voz saiu melhor, tá bom? Tá. Você, quando você estava apresentando, né, falando de você, você falou de uma questão que pegou, do TDAH. E TDAH entre jovens tem sido muito frequente, né? TDAH, depressão, ansiedade. E existem remédios controlados para isso. Você falou que TDAH é uma coisa pessoal, né? Comportamental. O TDAH não existe para os sintomas do TDAH. É. Que é a ansiedade e a depressão que você falou aí. Sim, sim. É. Mas, tipo, quando eu sinto, eu tenho quase 19 anos, e eu percebo que o TDAH me pegou muito na época de escola. Eu não... Sem chance. E eu sinto hoje em dia que talvez se eu tivesse conhecido o remédio, o tratamento antes, porque ele melhora o ativamento cerebral, né? Eu talvez não tivesse sofrido tanto. E você falou que, tipo, 12 anos, 11 anos, eu queria saber qual seria a idade correta para realmente começar. Entendi. Como você chama? Nick. Então, Nick, ó, você falou, o TDAH não tem remédio, tá? Não existe um remédio, você vai lá na farmácia e fala, ei, eu vim comprar um remédio de TDAH. Não tem. Existe para os sintomas do TDAH. O TDAH é um transtorno. Para todo tipo de transtorno tem medicação para os sintomas, não para o transtorno, tá, gente? E aí, o que acontece com o TDAH? Ele é o déficit de atenção e hiperatividade. Só que para algumas pessoas a hiperatividade é aquela criancinha que sobe e pega nas coisas, fica balançando e não sei o que, a perna tá aqui toda hora, tá? A hiperatividade é aqui na coordenação motora. Para outras, a hiperatividade é pensamentos acelerados a todo momento. Não para, né? Para isso que existe o remédio que todo mundo conhece, que é a Ritalina, né? Que o psiquiatra aplica lá na criança para que esses pensamentos eles abaixem e daí você consiga pensar com uma linha de coerência, né? Quem sabe o momento que você pode tomar é o psiquiatra. O que eu digo para vocês é o seguinte, o cérebro de vocês está em desenvolvimento, tá? Até mulher, até 17, 18, homem ainda vai mais um pouquinho. Mas mulher ali, tá? E aí o que acontece? Se você toma uma medicação, seja ela qual for, ela melhora uma coisa, mas ela piora outras. Por isso que é o comportamental que eu falei, né? É lógico que o médico, o psiquiatra que é formado nisso, ele vai falar pra você, seu filho tem que tomar medicação, né? Hoje em dia tem outro remédio que não é mais a Ritalina, que ele é muito famosão aí, que ele chama Venvance, né? Famosaço esse remédio. O que o Venvance faz? Exatamente isso que eu falei pra vocês.
a hiperatividade de pensamento ele abaixa e a pessoa consegue ter um pensamento linear. Só que isso tem duração. Se eu tomo o Venvance, por exemplo, às 8 horas da manhã, eu sou funcional até as 5 da tarde. Depois das 5, eu não sou mais. Eu volto, né? Porque não existe o remédio para o transtorno. Na verdade, você teve muita dificuldade na escola por causa do déficit de atenção, gente. O que é o déficit de atenção? Eu tô conversando aqui com a Nick, tô falando com ela aqui, ela tá olhando pra minha cara. Eu tô conversando e tá olhando pra minha cara aqui, mas tá pensando em, sei lá, que vai ter que jogar futebol daqui a pouco. Não tá pensando no que eu tô falando. Isso é hiperatividade de pensamentos. Entendeu? A droga, a bebida, qualquer substância que altere o seu humor, potencializa isso. Potencializa ao dobro. Então, se uma criança que tem TDAH e 11, 12 anos começa a beber ou usar droga, minha filha, estudar nunca mais. Por quê? Porque você potencializa o seu déficit, esse de não pensar, entendeu? De não focar. Na verdade, existe uma grande diferença entre o foco e a concentração, que o Brasil mistura tudo, né? Foco e concentração, não. Foco é uma coisa, concentração é outra. Você tá concentrado em mim aqui, mas o seu foco está em outro lugar. Entendeu? E o que faz para manter o foco? Pezinho aqui, ó. Pezinho, aperta, né? E aí o que a adolescente jovem desencadeia? Não é só adolescente jovem, não. E velho também. Ansiedade. E aí depressão. E aí tá lá na ansiedade aqui. Aí tirou 0 na prova. Chora 3 dias, né? É tipo... entendeu? E aí você entra em outro ramo que eu falei pra vocês aqui no começo do borderline. O borderline é um tipo de transtorno, só que ele é de personalidade. Esse daí é químico. Esse aí você tem que tomar lítio, né? Ou você tem que tomar alguma substância química, porque o seu cérebro produz. Porque o seu cérebro produz ou não produz uma substância. Aí você tem que tomar. O TDAH não, entendeu? Porque o TDAH, ele é um transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Só que aí você mexe com 2 coisas aí que você tem que mudar o seu comportamento. Existem táticas hoje, em dia, né, para você poder manter o foco, que é o pé, ou tá com aquelas bolinhas lá, não sei não, aquelas bolinhas de massagem lá, que você fica na mão assim, né, faz prova oral, não faz mais prova escrita. Por que a prova escrita é ruim? Dentro do seu cérebro tem um negócio que chama input, aqui dentro. As pessoas que têm transtorno, o input, ele tem um delay. Vocês sabem o que é delay? Delay é um negocinho que... slow motion. Então, o devagar, ele é mais lento. Frações de segundos mais lento, mas ele é mais lento, né? Então, aí você tem um input de me ouvir, mas não tem um input de colocar no papel. Não consegue, né? Você entendeu o que eu tô falando, mas se eu falar assim, escreve uma redação agora de 4 linhas, você vai falar, meu Deus do céu. Eu tenho déficit de atenção com hiperatividade e impulsividade junto com TOD, né? São coisas de São 2 transtornos. Sim, são 2. Aí, sobre, tipo, as medicações que você falou, tipo, tem sertralina e ritalina, que são que eu tomo. Isso seria, tipo, ruim, assim, em algum sentido, tipo, ficar tomando isso todo dia? Não, tem que tomar, você no caso tem. De novo, ó, falei no começo, falar de novo, 2 transtornos ela falou pra mim, TOD e TDAH, são 2 transtornos diferentes, tá? E o que acontece quando você tem 2 transtornos diferentes? O TDAH ele abaixa e o TOD levanta. Aí o TOD abaixa, o TDAH levanta. Ou então os 2 batem lá em constância. É por isso que vem a medicação. Junto com a medicação, para todo transtorno, gente, 3 coisas. Medicação, né, quem precisa, medicação, esporte, tá, gente? E terapia. Existe uma terapia que ela chama terapia comportamental cognitiva. Terapia. Se você fizer esse movimento com os 3, não tem como o remédio, tipo, ser ruim. Porque você tá trabalhando... Quando você toma medicação, você melhora numa parte e você piora na outra. Mas daí você faz o esporte. E aí você faz a terapia. E aí você consegue manter o equilíbrio. Entendeu? É lógico. Mas daí nunca mais vou ter impulsividade. Mentira, você vai ter. Oposição, você vai ter impulsividade,
né? Mas você vai ser funcional, você vai conseguir viver com isso, entendeu? Acho que é Não queria não? Fiquei triste agora, hein? Uma chorada aqui, hein? Você não queria mesmo? Eu sou a Mari e eu tenho uma pergunta relacionada disso. Eu tenho ansiedade, depressão e eu estou investigando para ver se eu não tenho TDAH e borderline. E eu queria saber nessa questão de medicamento, assim, a gente vai, nós temos esses problemas, assim, se a gente começar a tomar medicamento, a gente vai ficar pelo resto da vida dependente disso para ficar bem? Ou, tipo, porque não tem cura, não tem como a gente ficar 100% bem. Então a gente, sabe? Mari, respondendo a sua pergunta bem objetiva, gente, ela está em investigação. Dentro de uma investigação existe transtorno ou distúrbio, tá? O distúrbio, você toma um pouquinho de medicação por um tempo e equilibra. O transtorno não. Você vai a vida toda. Se você começou a vida toda, porque você tem que ter uma faixa de equilíbrio. Se você tem ansiedade e depressão, pode ser duas coisas, ó. Você pode ter ou uma depressão crônica, que alguém da sua família já teve, e vem pra você geneticamente. Ou você tem um transtorno, que ele pode ser de personalidade ou TDAH, e o sintoma dele é depressão e ansiedade. Por isso que assim, ó, acontece um fato, e ele nem precisa ser muito ruim, não. Tipo, um fato assim, ó, amanhã vai ter prova de química. Eita, química é difícil, né? Amanhã vai ter prova de química, ela não consegue nem estudar. Porque tudo que ela lê, ela não entende, né? E o que a gente trabalha isso daí? A maneira que, ó, pessoal, ó, eu vou sair da minha coisa aqui, ó. Olha só, vocês que são estudantes, estão indo na escola e tal, a escola, ela tem um padrão de estudo, tá? Toda escola, o ensino é o mesmo. Ah, mas eu estudo escola pública e eu estudo escola particular, não interessa. O ensino é o mesmo. O BNC é o mesmo para todo mundo, tá? Só que é o seguinte, vocês têm que achar maneiras de absorver esse conhecimento. Isso é com vocês, porque o professor, ele vai ensinar de uma maneira só, ele é padronizado. Eu falo isso para vocês porque eu dei uma aula há muitos anos. É padronizado, você tem que dar aula assim. A instituição fala para você. Você tem que dar aula desse jeito aqui, ó. Vou pegar o Ângulo, que é uma escola que tem em todos os lugares. Tem lá, você tem que dar aula desse jeito aqui, ó. Se você não seguir esse padrão aqui, você tá na rua. E aí o adolescente que tá lá igual vocês para conteúdo programático, vai só jogando, né? Então vocês têm que achar uma maneira. Que maneiras são essas que eu tô falando para vocês? É muito difícil, não. Às vezes o professor está falando, e se você tem o déficit de atenção, por exemplo, e o professor está lá falando, começa a desenhar. Porque aí você vai escutar o que ele está falando. Ah, mas não pode desenhar em sala de aula. Sei lá, pinta no caderno, dá uma batucada na mesa, para você poder ter o foco no que ele está falando. Entendeu? Então assim, vocês têm que achar a maneira... Ah, ansiedade, ó. Vocês têm que achar a maneira, que ela está assim, de absorver esse conhecimento, entendeu? Mas isso é com cada um de vocês, né? E aí o momento que a gente coloca droga ou bebida dentro desse desenvolvimento todo, aí vocês pioram, potencializam. Uma pergunta. Gabriel. Ô, Gabriel. Eu não pergunto pra ele. Tá desligado. É sobre uso de maconha, né? Acho que não só sobre a gente, mas quando a gente está lidando com uma pessoa, ela de repente normaliza, né? Ela acha que tá certo. Eu, como uma pessoa que eu não gosto, mas como eu devo, se a pessoa usa e é pra ela normal, eu devo chamar a atenção dela, tipo, isso daí não é legal, vamos parar com isso daí, ou a maconha em algum certo nível é ok. Porque, assim, na minha cabeça, pelo amor de Deus, para de fumar esse negócio aí. Mas eu tenho receio de estar sendo sem noção, sabe? Se em algum nível a maconha especificamente, a maconha, eu vou falar, tá bom, nesse nível aí tá ok. Como que é seu nome? Gabriel. Ô Gabriel, cara, que interessante, né? Assim, eu cresci ouvindo a minha mãe falar para eu não andar com as pessoas que usam droga, com as pessoas que andam envolvidos com crime, com essas coisas.
Mas eu sempre fui teimoso, né? Eu fiz sempre o contrário do que ela me falava. E aí, assim, em relação à maconha especificamente, cara, ela está quase sendo liberada, assim, já não é, né? Em muitos lugares, cara, eu passo assim na frente de uma faculdade, eu vejo aquela fumaça, o pessoal lá bebendo e eu fico triste e preocupado, assim. E na minha época que eu estudava, eu era esse cara que estava usando drogas ali, mas ainda precisava me esconder, não dava para ser tão exposto como é hoje. Mas aí eu chego num hospital para ser atendido por um profissional jovem, eu fico preocupado se ele era aquela pessoa que estava ali fumando maconha, sabe, cara? Puta, daí você imagina um médico, sabe, cara? Um médico que vai cuidar da sua vida ou da vida do seu filho, tirou 7 na prova porque estava ali viajando, né? Eu assisti uma série recentemente, não vou falar o nome da série, mas essa série, ela tinha lá um rapaz que ele virou advogado e ele fumava maconha e ele tinha a memória mais top, assim, cara, memória fotográfica, né? Então, assim, eu fico imaginando isso, assim, vários detalhes, né? Os caras lá, os advogados mais top, bebendo uísque o tempo todo para comemorar as vitórias. Mas no fato da maconha especificamente me chamou muita atenção nessa série, a memória fotográfica, cara. Onde que você vai ver um maconheiro com memória de alguma coisa, muito menos memória fotográfica, né? Ela, como fala assim, aqui nós temos uma profissional, mas eu tenho uma experiência prática com o uso de maconha. A pessoa que está fumando, cara, eu sinceramente, hoje eu aprendi a selecionar as pessoas que eu quero do meu lado. Muito ao dedo, sabe? Isso vai fazer toda a diferença na vida de vocês. Não vim dar conselho, mas se fosse para dar um conselho, eu iria falar o que minha mãe sempre me falou, que eu nunca ouvi. Presta atenção nas pessoas que você está andando, né? A pessoa fuma maconha, bebe, dizer que demais. São pessoas assim para a gente observar se a gente quer andar com essas pessoas, porque é comum a gente fazer o que essas pessoas que estão mais próximas fazem, né? Cada um tem o direito de escolher se quer fumar maconha pra caramba, se quer beber pra caramba. Não sei se ela vai ficar te ouvindo quando você fala, cara, fuma menos porque eu não ouvia ninguém. Pelo contrário, sabe, cara? Eu batia no peito, falava que maconha é uma droga natural, vestia camisa com maconha, então eu sempre fui esse cara que queria ser diferente de alguma forma, né? E não vai ajudar muito você falar para ela o que ela deve fazer. Mas se você puder procurar pessoas melhores para andar com você, cara, eu tenho certeza que vai ser muito melhor para o seu desenvolvimento. Isso sim, porque é mais fácil você começar a fumar maconha com ele do que ele parar porque você está falando para ele que aquilo não é legal, né? Hoje a maconha está sendo vista como uma droga natural, como uma droga supostamente leve. Assim como o álcool, não é colocada nesse patamar. E é como eu falo, a diferença de repente de álcool, maconha para crack, por exemplo, é que geralmente uma pessoa que começa a fumar crack, ela, com 6 meses, ela já pode ter destruído a vida dela. Enquanto a pessoa que está bebendo ou fumando maconha, ela pode levar toda uma existência presa nessa substância, achando que está tudo bem. Mas não está assim, cara. Quanto tempo eu perdi na minha vida porque eu estava fumando maconha, fiquei preguiçoso, fiquei com a memória ruim, eu poderia estar praticando esporte, poderia estar lendo um livro, poderia estar tirando notas melhores, tendo um profissional melhor, mas o que eu estava fazendo? Fumando maconha, uma droga que prejudica o raciocínio. Ninguém vai fumar um baseado e vai virar um retardado. Mas isso a um longo prazo, cara, vai fazer um estrago imenso no cérebro de qualquer um, sabe? Então, é isso, né? Assim, procure pessoas melhores para andar que você vai ganhar mais. Pessoal, gostaria de agradecer mais uma vez os nossos convidados, uma salva de palmas. Tantos que passaram e pescaram, atracaram os seus barcos, e agora nós, abandonar velhos anzóis, adota rede, pois suas ações falam mais alto que a sua voz. Lembra que não estamos a sós, pescando a
Temer pra quê? Uma vez que sabes da tarefa, demonstrar, mas se falar é o que se espera. Abandonar velhos as folhas caídas no chão. Até onde devo chegar? Quem vai responder? Quem vai me dizer? Eu não vou me esconder. Esse livro sou eu, sou feito dessas linhas. Denso como a tinta que cobre e não se apaga. Não me venda pela capa, essa história só acaba. Esse livro sou eu, sou feito dessas linhas. Denso como a tinta que cobre e não se apaga. Não me venda pela capa, a história só acaba. Pra começar outra vez. Comunicar quando a gente passa por situações difíceis. Eu mesmo presencio isso em casa, por sorte tenho uma família boa e eu procuro estabelecer isso especialmente com a minha mãe. Quando ela passa por uma situação difícil, ela desabafa comigo e vice-versa. Então, a gente ter pessoas para se comunicar, para se expressar, para receber apoio e conselho é super importante, principalmente em situações como essa, onde a gente fica muito sujeito a julgamentos. Então, no caso dos alcoólicos, dos narcóticos, ficam muito sujeitos a julgamentos e acaba que não recebem muitas vezes o apoio que é necessário para eles poderem lidar com esse problema. E o que a gente quer passar para vocês através desses encontros é que esse espaço seguro pode existir dentro da juventude. Então vocês se comunicarem com os representantes da juventude, com os líderes, a família de vocês, os problemas que vocês guardam para vocês podem acabar expressando para a gente e sendo apoiados por nós, acolhidos, e vice-versa, né? Vocês podem ajudar a acolher também. Então é esse recado que a gente queria passar para vocês, que acontece aqui, fica aqui. Então esse espaço seguro existe na juventude, tá bom? Obrigado. E agora a gente vai fazer uma dinâmica com vocês, tá? E aí eu vou pedir que todos vocês empilhem as cadeiras no meio, tá? Então vai colocar uma cadeira em cima da outra no meio e aí depois vocês vão se separar em grupos. Vocês vão ver que no crachá de vocês tem uma bolinha com uma cor. E aí aqui na frente a gente tem o pessoal do grupo azul, o pessoal do grupo rosa e o pessoal do grupo laranja. E aí vocês vão com eles depois que vocês fizerem as cadeiras. Boa tarde, então gente, a gente é o grupo amarelo e a gente fez o nosso trabalho. Eles fizeram em cima da história A Bruxa Salomé. E aí agora eles vão contar um pouco pra vocês o que eles viram. A Bruxa Salomé. Era uma vez uma mãe que tinha 7 filhos. Segunda-feira, terça-feira, quarta-feira, quinta-feira, sexta-feira, sábado e domingo. Uma vez, essas crianças fizeram as tarefas de casa e cuidaram da casa. Por isso, a mãe falou que eles podiam escolher uma coisa para ela trazer do mercado. Segunda-feira, falou que queria um pedaço de manteiga. Terça-feira, pediu um canivete. Quarta-feira, pediu uma jarra de porcelana. Quinta-feira, pediu um pote de mel.
Sexta-feira, pediu um pouco de sal. Sábado, pediu bolacha. Domingo, pediu um pote de pudim de ovo. E logo a mãe partiu. E antes da mãe partir, avisou aos filhos que nenhum estranho poderia entrar na sua casa e eles não podiam também usar o fogão. Só que uma bruxa chamada Oi, gente, eu sou a Mari e o nosso grupo ficou responsável pelo poema, tá? Eu vou ler o poema. O abismo das maravilhas. Caindo em sentimentos de realidade, quero me jogar nessa ilusão de outro mundo, sempre sem mostrar minha habilidade de não querer escapar do fundo. Percebo então que açúcar não transforma a realidade e a vida em um doce. Caio em um precipício que não quero sair. Encontrem um abismo de 4 paredes. Cheio de cigarro e vinho, batom borrado, camisa manchada. Qual é o preço de uma vida jogada? A gente gostava de querer mais. Não, tudo bem, se der tempo, pode ser. É só pelo tempo mesmo. Dá pra ouvir? Tem outro microfone aqui, Se você soubesse que já faz um dia escapado, sentindo tanta solidão. Eu lembro de tantos amigos que estavam comigo e hoje já não mais estão. E sabe, a culpa é só minha. O mundo inteiro tem mentido, pai. Quanto mais eu tento, mais estrago minha vida. Mas que muitos me odeiam, eu nunca entendi o motivo. Uma vez eu perdi o controle e fiz algo errado, e por isso eu paguei o prejuízo. Vejo tudo sequestrado, o filho a culpa é sua. Pessoas estragam o mundo e querem que saia o assunto, mas não precisam ficar preocupados que eu tenho resistido tudo muito bem. Que às vezes eu choro com a noite pelos meus problemas, mas nunca incomodo ninguém. Pois eu sou a prova de balas, mesmo não entendendo muito. Mas eu só tenho uma chance, fazer tudo certo vai salvar o mundo. Eu sou a prova de balas, a prova de tudo. Eu quero te salvar. Agora a Daiane vai falar um pouco sobre o que essa música passa. Nossa, jurava muito. Na música nós podemos analisar a questão sobre as pessoas entrarem em problemas consigo mesmas, sendo eles vícios ou problemas psicológicos, e não conseguir conversar sobre isso e acabar se isolando como uma forma de fuga, que acontece muito hoje em dia. Fala o nome, não. A prova de bala. Prova de bala? Boa. Então, gente, a gente... alguém segura aí, então. A gente fez uma ilustração do que a gente aconteceu hoje. A gente fez um negócio post-it, a gente perguntou o que cada um gostou. Eu sei que eu gostei dos depoimentos. Aí a gente colocou várias casas que vieram pra Luzilda. E aí a gente colocou o café, que o café, ó. E aí a gente tentou colocar quase todo mundo aqui, viu? E aí colocou os post-it e as florzinhas, tá, gente? Maravilhoso. Espera, que minha dicção é péssima. Basicamente, hoje deu pra gente entender, né, que nossa vida é feita das nossas próprias escolhas. Que eu não vou tentar falar essa palavra porque minha dicção é horrível. Livre-arbítrio. Isso aí, gente. Então é isso, nosso desenho a gente fez uma menina pra ela escolher o caminho dela, o caminho das drogas, enfim. E o caminho da salvação, gente. É isso. Você vai ter que... Não, tá bom, não puxa mais não. Não puxa mais que isso, tem que ficar isso. Esse desenho aqui está retratando uma pessoa que está tentando fugir de um vício através do consumo de substâncias ilícitas, como dá para ver aqui. Ela está imaginando, né, a morte da mãe e ela está fumando maconha. É isso. Planeta Terra, ano de 2080. Então tá lá na frente. Jovens,
Viemos através dessa carta porque as DMs do TikTok estavam muito lotadas. Somos um grupo de velhos jovens que um dia estiveram com vocês. Quando estávamos juntos, percebemos que vocês tinham muitos sonhos, planos e desejos. Porém, também tinham medos e dificuldades e incertezas. E por isso, estamos aqui para dizer para vocês que mesmo que os caminhos sejam incertos e a vida sempre nos proporcionará oportunidades de mudanças de rotas e recomeços. Não se preocupem, sempre haverão pessoas que te apoiarão, vocês enxergando ou não. Acredite em vocês, em suas intuições, na sua sabedoria e na sua coragem. Como diria nosso amigão Chico Xavier, tudo passa. Não foquem no destino e aproveitem a viagem. Abraço da galera do Além. Galera, na verdade eram duas cartas, tá? Essa outra carta aqui é uma carta, como é que eu vou chamar, gente? É uma carta de motivação, de inspiração para os monitores. É o que vocês, jovens, representam para eles, tá bom? Para nós, para eles, que seria a carta para o futuro também, né? São Paulo, 14 de abril de 2024. Assim começa a carta. Queridos jovens, estar com vocês é uma experiência transformadora. Vocês nos dão alegria, forças e motivação para seguirmos o nosso propósito de sermos pessoas melhores. Suas ousadias carregam nossas baterias e nos fazem ver o mundo como um lugar muito feliz, só por estarmos com vocês. Os desafios da vida adulta são diversos. Encontramos em vocês essa força propulsora a continuar. O amor, a alegria, as dúvidas, os questionamentos, os sorrisos, a confiança, as lágrimas, os desabafos, os respeitos, os carinhos, os abraços, os aprendizados, são tudo que nos engrandece em nossa evolução espiritual. Sim, vocês são responsáveis também pela nossa limpeza e cura do nosso ontem para o presente feliz em sua companhia. Abraços fraternos, seus educadores, evangelizadores e ou tias e tios. Finalizar aqui agora, eu vou chamar o nosso amigo Elton, que ele é psicólogo, para poder dar um fechamento assim de conclusão para o nosso assunto. Venha, Elton. Tudo bom, gente? Bem. Já que tá todo mundo sentado, eu vou sentar também, porque a gente fica todo mundo no mesmo nível. Pode ser? Ele já deu aula aqui. Já vim aqui. Lembra de mim? A gente falou. Na verdade, eu queria comentar um pouco com vocês, né? Trazer uma ideia que acabou surgindo a partir do que a gente foi lendo, porque eu também li as coisas que vocês leram. E também estudei um pouco da apresentação de vocês e conversei um pouco, né, sobre o tema de hoje, né? Então, queria convidar vocês para pensar junto comigo, tá? Quero ver se depois essas palavras que eu coloquei aqui faz sentido para vocês, tá? Hoje a gente aprendeu uma fração do mundo das emoções. Olhar essas 4 emoções que vocês olharam e discutiram hoje já deu um trabalho danado, né? Imagina que elas são só uma fraçãozinha, tem muito mais emoções que a gente não tratou aqui hoje, né? Lendo, né, e escutando vocês, eu lembrei de uma profissão muito antiga, né? Que é a profissão do boticário, né? Alguém conhece? Já ouviu falar dessa profissão do boticário? A gente vai tentar, por isso que a loja, a marca, o Boticário, se chama Boticário. Para quem não sabe,
O boticário é um profissional que trabalha na preparação e na venda de medicamentos, cosméticos e produtos de higiene pessoal. É uma profissão muito antiga, né? Que remonta à época em que as farmácias, né, também eram responsáveis pelos seus produtos, né, pelos seus remédios. Eu penso aqui que no nosso laboratório interno das emoções, somos todos boticário, somos todos químicos. Por quê? Porque lidar com as emoções requer muita paciência, muita cautela e muito acolhimento. Se a gente for fazer um paralelo, no espiritismo, o boticário pode ser associado ao cuidado com o corpo físico, que é considerado um instrumento para o desenvolvimento espiritual. Através do uso dos produtos de higiene e cosmético, a gente busca manter a nossa saúde e o equilíbrio corporal do corpo, refletindo positivamente no nosso bem-estar espiritual. Com a Joana, que foi uma das autoras que a gente estudou aqui, a gente aprendeu também a cuidar da nossa higiene mental. Se pudermos identificar, a gente conseguir identificar uma emoção base, né, uma emoção de cura, né, alguém arriscaria dizer qual seria? O amor, exatamente, né? Por que o amor é? Porque ele se conecta com todas as demais emoções, né? E aí a gente chega também a uma outra conclusão muito importante, que não tem emoção boa e emoção ruim. Emoção é emoção. Então o que a gente tem? A gente tem emoção que a gente cuida e emoção que a gente não cuida. E hoje a gente trabalhou e estudou muito sobre o que acontece quando a gente não cuida das nossas emoções, né? E o que a falta de cuidado delas podem proporcionar, né? Pode ser, né, seja, né, essa questão dessa emoção se cronificar, né, ficar crônica, seja porque ela já veio crônica, a gente já veio para cá com a missão de a gente trabalhar as nossas emoções, ou no nosso próprio desenvolvimento aqui a gente foi cronificando elas. Eu gosto muito de uma das frases que a Joana traz em um desses 4 textos que vocês leram, que vocês trabalharam, né? Que é: o amor é como um perfume. E que nesse momento a gente possamos passar, né, o perfume extraído por esse encontro hoje e levá-lo para se misturar com as nossas outras emoções, seja através da nossa terapia pessoal, seja através das nossas reflexões internas, da nossa reforma íntima e de tantas outras coisas que vocês falaram hoje e também que apresentaram aqui. O convite que eu faço para todos é que vocês sejam um parceiro da emoção de vocês. A questione, a interrogue, procure conversar com ela e entender a sua origem. E como a gente pode dar um destino melhor para ela. Destino que vai te ajudar a engrandecer e a aprimorar a sua passagem por aqui. É isso, gente.